360. Um giro entre o agro, a cidade e o futuro. Olá, boa noite. Iniciamos o APRO 360 em mais um episódio do Causa e Efeito. E essa edição é especial sobre reforma tributária. Isso mesmo, a gente vai iniciar aqui uma série de entrevistas com vários técnicos, entrevistados diferentes, falando e atualizando sobre a reforma tributária. É importante, é um ponto de atenção para que os nossos produtores tenham sobre esse tema. E hoje a gente está recebendo aqui o Ângelo Luiz, que é CEO do Lucro Rural. Seja bem-vindo, Ângelo. Obrigado. E o Adolfo Petri, cofundador da Escola Agro e produtor rural. É da casa já, né, Adolfo? Com certeza. Sejam bem-vindos, viu? É um prazer recebê-los aqui. E vamos iniciar conversando um pouco sobre esse tema que o produtor precisa ter cada vez mais atenção, porque vai impactar diretamente ali na organização da propriedade, né? Como que vocês estão vendo essa situação de preocupação entre as maiores mudanças aí que vão vir com a reforma tributária? Nós temos percebido que a reforma tributária vai trazer um desafio novo para o produtor rural, que é institucionalizar a organização financeira. A gente vai ser equiparado a uma empresa, uma PJ, e todos os produtores terão que prestar conta, né, para o fisco e para a Receita Federal de forma bastante burocrática e bastante ágil. Esse vai ser um grande divisor. Então, a organização financeira dos produtores é um passo importante e a gente acha que os produtores deveriam começar o quanto antes a se organizar financeiramente, até mesmo porque a gente tem observado que produtores que já estão com o seu escritório, com a sua contabilidade devidamente estruturada, eles têm obtido melhores ganhos, né? Ao longo do período aí dos últimos anos. Este ano é um ano que foi um ano de excelente produtividade, entretanto, nem todos os produtores tiveram lucro. Sim. E a hora que a gente começa a olhar com um pouquinho mais de profundidade isso, a gente observa que fazendas que têm um escritório estruturado, uma contabilidade organizada, eles conseguem lucros maiores e melhores ao longo dos anos. Então, e diferente em detrimento dos outros, né, que está um pouco bagunçado, nem está tão organizado assim, até o crédito está ficando escasso e difícil. Então, a reforma tributária é algo que vem a partir de 2026, mas vem para possibilitar aos produtores que se organizem, se estruturem internamente para auferir os ganhos que a organização financeira pode proporcionar. E quanto antes fazer isso, melhor, né? Quanto antes, porque a gente tem observado que já tem há muito tempo, quem conseguiu organizar a sua contabilidade, organizar o seu escritório, já está usufruindo, já está tendo lucro. Então, a gente está assustado com a reforma, fala, pelo amor de Deus, o que vem pela frente, mas quando a gente olha com atenção, a gente observa que aquelas empresas que já estão organizadas, com o seu escritório devidamente organizado, eles estão conseguindo resultados melhores. Então, a reforma tributária, sim, é um degrau que todos teremos que subir, ponto. Agora, aqueles que já se organizaram vão ter menos dificuldade com esse degrau e, ao longo da jornada, já estão obtendo lucros maiores do que aqueles que não conseguiram se organizar ainda. Mas, a partir de 2026, todos teremos que nos organizar nesse sentido para prestar conta para o governo. Ângelo, o que muda na prática aí, essas alterações da reforma para o produtor, para a gestão, né, do negócio rural deles? Bem, Fernanda, na prática, a partir de 2026, né, que está na lei já, né, então a partir de 2026 isso deve começar a entrar em vigor. O que a gente vê é que o produtor vai ter dois sistemas tributários trabalhando juntos. Então, o que ele tem atualmente, mais a nova estrutura da reforma. E isso deve acontecer dos próximos 8 anos. Então, gradualmente, vai sendo
passado a forma tributária atual para a nova forma tributária. Então, não é algo que muda 100%, é algo que aos poucos vai acontecendo. Isso a partir de 2026. Agora, imagina, né, a gente que tem dificuldade de avançar com o setor tributário 1, né, e a gente vai ter 2 andando em paralelo, né? Então, por isso que o Adolfo acabou de comentar que o principal ponto aqui é a organização financeira. E por que a gente fala da organização financeira? Porque se eu tenho um financeiro bem organizado, o restante, tanto para o contador quanto para o produtor, é muito mais fácil de ajustar, tanto para a tributação atual quanto para a nova tributação. Então, os produtores que têm, por exemplo, né, ele tem um sistema que busque as notas para ele, que ele consiga gerar o financeiro em cima dessa nota e gerar os pagamentos, organizar o fluxo de caixa, ter os seus financiamentos bem organizados para conseguir entender se está um bom momento de investir ou não. Então, uma pessoa que consegue olhar para os números e os números entregarem informações para tomar decisão, esse produtor vai ter, com um bom sistema, vai ter muito mais tranquilidade de passar por esse momento. E uma coisa que a gente está vendo, Fernanda, que é importante a gente trazer aqui, é que muitos produtores estão incrédulos de que isso vai acontecer, né? Tem um livro que se chama Rinoceronte Cinza, que ele fala que foi baseado aí na crise dos Estados Unidos de 2008, né? Que todo mundo via que tinha uma coisa acontecendo, mas ninguém acreditava que poderia dar todo aquele problema. E a gente enxerga a situação da reforma tributária exatamente dessa forma. Então, o rinoceronte, ele corre a 60 km por hora e pesa 3 toneladas. Então, no momento que ele vem ao encontro, ele vai causar problemas, ele vai causar uma destruição. É difícil de você conseguir, vamos dizer assim, depois que ele começa a correr, você não consegue mais, você vai ter um estrago ali. Então, o ponto principal olhe para a sua finança, olhe para um bom sistema de gestão financeira e que esteja conectada com a contabilidade. Essa conexão entre o financeiro da propriedade conectado com um bom escritório de contabilidade vai ser primordial para que a gente passe por esse momento que vai ser mais complexo, mas com mais tranquilidade. E como o Adolfo muito bem trouxe aqui, claro que a gente passou por vários momentos em que o agro teve uma necessidade do produtor mudar. Então, chegou a nota eletrônica, não dá, a gente faz e hoje funciona. Claro que os primeiros anos são mais complexos. Sim. A gente teve o livro Caixa Digital para produtores que fatura acima de 4,5 milhões. Trouxe um problema, mas hoje esses produtores se organizam e têm uma gestão melhor. E a nova reforma tributária deve ser encarada dessa forma também. Claro, é uma coisa mais complexa, são problemas, mas isso tudo pode gerar uma organização financeira que no final do dia vai trazer mais lucro. Quem está mais organizado, Fernanda, consegue comprar melhor. Quem está mais organizado consegue vender melhor. E quem está mais organizado possivelmente vai pagar muito menos multas, muito menos juros e o crédito com uma taxa Selic de quase 15, ele está mais restrito. Então, quem está organizado também consegue ter um crédito melhor, né? Então, a gente vê aí uma bela oportunidade, né, dos produtores se organizarem. Obviamente que no primeiro momento isso é visto como custo, e realmente mas no final o ganho ele vem e ele se sobressai sobre esse custo que o produtor vai ter. Então, a gente sempre fala, quanto antes você começar, melhor vai ser e mais tranquilo vai ser essa transição que, querendo ou não, ela vai acontecer. E eu acho que é por isso que é importante que eles se atualizem, que eles se eduquem e que eles se capacitem também, né? Com certeza. Eu estava aqui refletindo, né, das grandes revoluções que o produtor do Mato Grosso já vivenciou, né? No passado, nós fazíamos plantio convencional. Chegou o plantio direto. 10 anos depois, todos os produtores faziam o plantio direto porque ele é mais rentável, é mais econômico e é mais sustentável. Da mesma forma, safra e safrinha, que já foi, o safrinha começou devagar e hoje praticamente todos os produtores fazem a segunda safra e a gente tem, em alguns anos, até um resultado econômico maior na segunda safra do que na primeira. Da mesma forma, eu vejo que essa revolução que vem vindo aí, ela é importante e ela é necessária para que nós possamos avançar e melhorar a nossa lucratividade. Hoje, produtor que tem, colhi bem, mas isso não é tão relevante, porque a gente tem observado que alguns estão saindo da atividade mesmo colhendo bem. Da mesma forma que aqueles que não
inseriram o plantio direto nas suas atividades ou não fizeram safra e safrinha, saíram, tiveram que vender suas terras. Hoje, quem não se organizar financeiramente, quem não trabalhar profissionalmente dentro dos seus escritórios, não vai conseguir avançar. E a educação é fundamental. Por quê? A gente precisa compreender os sistemas, a gente precisa compreender a regra do jogo, a gente precisa entender de contabilidade, entender de finanças, ter dados reais, dados concretos, saber quanto que foi o resultado de cada safra. Sim. Se nós não tivermos controles e números, é difícil de gerenciarmos e buscarmos melhorar. Então, nesse sentido, o produtor vai ter que se atualizar, mas muito além do produtor. Suas equipes. Nós temos, o produtor tem na sua produção, na sua produtividade, tem a pessoa da revenda, a pessoa do distribuidor que vende defensivo, fertilizante, semente, vai N agrônomos na propriedade prestar uma consultoria e ajudar ele a produzir mais. Quantas pessoas vão ajudar o produtor a ter mais lucro? Quem que ajuda ele no desenvolvimento financeiro? Quem que explica para ele como organizar os seus números, os seus relatórios, a sua gestão? Não tem ninguém. O produtor precisa ser ativo na busca das suas soluções. Por quê? Essas soluções elas não estão atreladas à venda, por exemplo, de um defensivo, de outras coisas que a multinacional ou tantas outras têm interesse. Sim. Então, é o produtor quem precisa buscar a solução ou as melhores soluções financeiras para o seu negócio. E muitas vezes elas estão em sentidos opostos aos interesses de quem vende fertilizantes, sementes ou compra o seu grão, enfim. A gente precisa ter clareza disso, que o produtor precisa ser ativo nessa busca e não só ele, mas também os seus familiares, sua esposa, filhos que eventualmente, mas quem está... hoje, por exemplo, lá na fazenda, eu tenho uma dificuldade enorme de contratar uma pessoa para ficar na fazenda e fazer essa parte de pré-contabilidade, organização das notas e tudo mais, mesmo eu tendo internet na fazenda, eu estando a 40 quilômetros, tudo asfalto, eu não consigo contratar um colaborador que fique na fazenda para fazer isso. Eu ia falar isso agora, Adolfo, porque é um problema recorrente que todos os nossos produtores falam, né? Como que fica a situação da mão de obra? Porque hoje o produtor, bom, o senhor é produtor, sabe falar com mais propriedade, né? Tem dificuldade em conseguir técnicos, profissionais para ficar ali no dia a dia da fazenda, no campo. E agora imagina para cuidar dessa parte, né? Mas, Fernanda, isso não é um problema apenas do produtor. Isso é um problema generalizado. O que acontece que muitas empresas entenderam o que precisa ser feito. O momento em que você tem uma pessoa boa, né, que a pessoa está disposta a ficar na fazenda, que ela é uma pessoa boa, o que você precisa fazer é treinar ela, capacitar ela. E hoje tem um monte de informação, inclusive, né, a ProSoja, né, promovendo esse curso de financeiro e fiscal tributário na prática. Isso faz com que é possível capacitar essa pessoa. Não é algo extremamente complexo, mas precisa ter um passo a passo, precisa ter cuidados que podem ser feitos a capacitação. Então, inclusive a gente na Lucrural, isso é muito claro, o que a gente busca é o perfil da pessoa que tem a vontade, que queira estar lá, que sabe, que quer realmente aprender. Depois, você acopla a ela o conhecimento. E aí sim você tem um ótimo colaborador, uma ótima pessoa para ajudar você no dia a dia. E a gente percebe que isso é algo que dá um ganho muito grande para o produtor, porque ter uma pessoa capacitada para fazer as coisas dentro da propriedade, isso ajuda muito. E eu queria trazer um outro ponto aqui que o Adolfo trouxe também, que é muita gente ajudando ele na produtividade. A gente fez um trabalho junto com o IMEA, com os dados do IMEA, e tem um tripé do lucro, né? Porque no final do dia o que o produtor precisa é lucro. Sim. Não é colher 100 sacas por hectare, é sobrar dinheiro no final do 30 do 4, né? Então 30 do 4 lá tem que sobrar dinheiro. E quando a gente pega o tripé do lucro, que é produtividade, custo de produção e preço de venda, né? Então tem esses 3 itens, e isola eles e melhora 1% cada um deles, a gente tem algo muito relevante, que é, se eu melhorar 1% a produtividade, me entrega R$ 37 de lucro líquido por hectare. Mas se eu melhorar 1%
a compra dos meus insumos, entrega R$55 de lucro líquido. E se eu melhorar 1% o preço de venda, entrega quase R$100 de lucro líquido. Isso foi feito pensando em milho, mas poderia ser extrapolado para qualquer outra cultura. E o que demonstra? Que quem tem um financeiro mais organizado, um fiscal tributário mais organizado, automaticamente ele consegue comprar melhor, ele consegue vender melhor e ele consegue ter custo menor. Entendi. Então, às vezes, aquele ponto de olhar apenas para a produtividade é como a gente olhava para o plantio convencional. Então, é uma mudança de paradigma. Não é fácil, né? Não é fácil, porque está no DNA do produtor ir lá colher mais. A gente se sente orgulhoso, né, de ter produzido, mas isso não necessariamente é sinônimo de lucro, é sinônimo de perpetuar a família dentro do projeto aí, da fazenda, né? E é o que o Adolfo falou desse ano. Esse ano é escancarado isso, né? Uma produtividade, uma das melhores da história e um monte de produtor com dificuldade financeira. Por quê? Porque não é a produtividade que entrega o lucro, né? Obviamente que precisa ter produtividade, a produtividade já virou uma obrigação, né? Mas esses outros fatores precisam começar a serem olhados com uma calma muito maior. E por isso que a gente volta de novo com a gestão financeira, dados, e isso vai ajudar ele a ter mais lucro e, obviamente, isso vai ajudar ele também a avançar. E aí se encaixa na questão de ter pessoas qualificadas, porque para você ter uma gestão financeira e ter dados, você precisa ter pessoas qualificadas que te ajudem a gerar essas informações. Qual que é o planejamento que eles têm que começar a fazer desde hoje, tanto para o produtor quanto para os prestadores aí de serviço, né? Na verdade, sim, depende do nível do produtor, né? Do nível que você está. E até é curioso, começando do nível, para trazer isso, não importa o nível que o produtor esteja. Você pode não ter nenhuma organização, você pode estar muito organizado. Esse desenvolvimento, essa jornada de desenvolvimento financeiro é uma escada que sempre tem um degrau para você subir. Sempre. Não importa em qual degrau da escada você está. Então, primeiro, saber que você precisa se desenvolver, precisa se organizar e precisa buscar isso de forma ativa. Ninguém vai vir te ensinar e te ajudar se você não for atrás de resolver os seus problemas. Primeiro ponto. Segundo, buscar, né, a ProSoja está patrocinando aí, um curso de financeiro e contábil, que é um começo. Tem sistemas de gerenciamento, como o da Lucro Rural, que é uma oportunidade também, mas independente disso, a grande mudança está na atitude. Você precisa entender que o rinoceronte cinza, que a reforma tributária vem vindo ali, e ele vai te pegar, se você não começar a andar e correr. Então, se prepare, mude sua atitude, vá para cima, assuma a responsabilidade sobre a sua empresa, a sua contabilidade, a sua estrutura financeira e comece desde já a melhorar, independente do nível que você esteja. Sim. Sempre tem como melhorar e a gente tem observado, como o Ângelo trouxe nesse estudo IMEA, 80% do potencial de lucro está dentro do escritório. 20% está no campo. E muitos produtores estão negligenciando todo este potencial. Então é hora de nós levantarmos do sofá e começarmos a nossa jornada de desenvolvimento financeiro. Alguns, obviamente, já estão lá na frente, inclusive comprando áreas e indo muito bem, obrigado, e outros estão ficando para trás. E a grande diferença que a gente tem percebido está na atitude e na sua organização e estruturação financeira. Então, acho que temos um belo caminho para percorrer. Mas eu acho que é o que impacta, né? Como a gente estava falando antes de começar a gravação, é algo que vem sendo falado, mas que não chega, né? Parece que está chegando devagar e está muito morno ainda. E foi o que a gente falou, a hora que chegar vai assustar, vai ser um impacto, né? É por aí. É por aí, e já chegou, na verdade, Fernanda, porque, por exemplo, a nova estrutura da nota fiscal, né, a estrutura do XML, ela já foi liberada como ela vai ser no próximo ano, e já vai entrar em homologação a partir de agosto. Então, tá aí. Né, o rinoceronte começou a caminhar. Ele não está correndo ainda, mas ele está caminhando já. Né? E a gente vê pessoas que, por exemplo,
não faz o imposto de renda sem nem entregar o financeiro para o contador, esperando que o contador vai trazer um resultado para ele, e isso não vai acontecer. Né? Então, acho que são 2 pontos importantes aqui para a gente trazer. Né? O produtor precisa ter o financeiro organizado para que o contador consiga ter dados e informações suficientes para fazer uma boa entrega, para não pagar imposto de renda, né? Indevido, né? Porque isso precisa, essa gestão ela acontece no financeiro, e também para não correr esse risco de ter problemas logo ali com a reforma tributária. Né? Então, a gente tá falando da reforma tributária, mas a gente está falando bastante do antes da reforma tributária, que é, na nossa visão, o mais importante. E eu acho que até em título de orientação, é interessante o que a gente está fazendo aqui, né? Porque tem que levar informação, a informação tem que chegar até eles, né? O que o senhor tem sentido enquanto produtor rural aí, de outros produtores, o que eles têm falado, quais têm sido as principais queixas em relação a essas informações? Até agora a gente está finalizando o período de imposto de renda, né? Que foi agora há poucos dias. Contadores que nós produtores confiamos muito nos contadores, no sentido de, ele vai resolver para mim. Ele vai resolver para mim, mas eu não apresento toda a documentação, eu tenho documentos faltantes ou incompletos ou alguma inconsistência ou alguma coisa dessa natureza. Não, mas o computador vai dar um jeitinho para mim, o contador resolve. O contador resolve. Gente, não vai ser assim. Hoje nós temos, né, a Receita Federal tem sistemas aí que cruzam dados de toda sorte, de toda forma, tudo é cruzado. Então, a Receita Federal, o Fisco, tem acesso a informações extremamente consistentes a respeito de toda a movimentação financeira e fiscal dos contribuintes do Brasil inteiro, não interessa se PJ ou PF. Ponto. O contador não vai fazer milagre. E o contador tem o mesmo problema que nós produtores. Os contadores hoje não têm mão de obra disponível na quantidade necessária que vai precisar. Eles não têm essas pessoas prontas. Hoje já está faltando, como em quase todos os outros negócios do Brasil, mão de obra qualificada. Sim. Nos contadores não é diferente. E a reforma tributária vai chegar com uma carga, com uma demanda enorme de mais gente, de mais mão de obra. E aí nós, produtores, o meu contador vai resolver, mas só que ele também já não está dando conta do que ele já tem hoje, e isso vai aumentar demais a partir de janeiro. Então, é momento de nós estudarmos, contratarmos, qualificarmos, treinarmos pessoas para isso. Da mesma forma, hoje nós temos a inteligência artificial e a informática está ajudando a Receita Federal a estruturar e fiscalizar. Essa mesma tecnologia possibilita a nós, produtores, dias mais fáceis e melhores, porque facilita o nosso trabalho. Sim. Também utilizando sistemas, né? Tem N oportunidades aí. Esses sistemas ajudam demais, porque eles diminuem erro, evitam retrabalho, tem alguns que já são associados com a contabilidade, a gente faz aqui, já aparece para o contador lá, as coisas, isso diminui erro e facilita muito. É importante nós avançarmos nessa direção. Um outro ponto, né? Com a reforma tributária, os pequenos produtores terão dificuldades. Por quê? Muitos não têm acesso à tecnologia, não têm conhecimento de informática, tem algumas dificuldades nesse sentido. E hoje a legislação, se você não tem nada, nem nota você precisa, você acaba vendendo sem nota, fazendo alguma coisa assim. Lá na frente vai ser diferente, porque quem não conseguir apresentar não só a nota, como os custos, os custos, né? A retenção dos impostos anteriores vai ser pago em duplicidade, vai ser sobretaxado. Então a gente percebe que o pequeno produtor que não se organizar, que não tiver como comprovar que os impostos das etapas anteriores foram recolhidos, ele vai acabar tendo o preço do seu produto depreciado, porque quem comprar dele vai ter que descontar toda a carga tributária. Então, para frente, é mais importante ainda que todos consigamos comprovar isso aí. Enfim, é o caminho.
É interessante o senhor falar disso, porque aqui na ProSoja hoje mais de 50% dos nossos produtores são pequenos e médios, né? Então, a iniciativa que a gente está fazendo aqui hoje é de trazer informação, né? De trazer orientação do que eles precisam fazer, de como eles precisam se preparar para quando chegar, de fato, estarem munidos do que precisar, né? Esse curso, né, junto com a Escola Agro que foi feito, realmente demonstra a preocupação da ProSoja, né, que está corretíssima, né, e que está olhando para frente, né, e isso é muito importante, considerando uma instituição, e também é uma oportunidade para o produtor avançar. E eu queria trazer isso que o Adolfo trouxe também, é que não é mais difícil como era antes. Então, antes tinha que digitar tudo, nota por nota, tinha que buscar. Hoje não, hoje ele tem certificado digital, a nota cai dentro do sistema, tem todo um processamento já, não precisa mais digitar nenhuma informação, né? A gente já consegue gerar o financeiro, consegue se conectar com o banco, dar pago lá dentro, isso em questões de milésimos de segundo. Isso é possível ser feito. E tudo isso já conectado com o produtor, com o contador, para que ele consiga avançar. Então, é importante também a gente tirar esse medo do produtor, né? E outra coisa que a gente vê muito, e que o Adolfo trouxe aqui, é que o produtor tem medo de que ele fazendo isso vai demonstrar para a Receita o que ele tem. E é justamente ao contrário. A Receita já sabe tudo o que ele tem. O que acontece é que o produtor não sabe o que ele tem. Ele não entende tudo as notas que foram faturadas, as notas de custo, isso tudo a Receita já tem, né? Então, o que acontece é que, se eu tenho uma organização financeira bem feita, eu consigo enxergar isso, porque a Receita já enxerga. Ela já tem a prévia. E por isso que muitos produtores entraram na malha fina, porque tentaram, né, ou por não saber, enfim, né, acabaram não trazendo as informações corretas. Entra da malha fina porque a Receita, ela vem olhando isso. E ela trabalha, né, dentro até do próprio curso, a gente, por cada ano, a Receita Federal, ela lança informações do que ela vai avaliar. E quase ninguém sabe disso, né? E assim, é muito importante ter isso, porque todo ano, antes do Imposto de Renda, ela diz, esse ano a gente vai focar nesse problema aqui, antes até de ser gerado o Imposto de Renda. Então, a gente consegue, tendo conhecimento, né? E o conhecimento liberta essa atitude de olhar, de buscar conhecimento, ela facilita o produtor a não entrar numa malha fina, a não pagar multa, a ter problemas tributários, trancar a CPF, e tudo isso vai acabar impactando cada vez mais, né? Então, não é um bicho de sete cabeças, né? Dentro do curso a gente aborda isso também, traz na prática como que ele pode, né, avançar dentro de um sistema e mostramos o quão fácil isso pode ser. E como o Adolfo disse, são escadas, né? Então, primeiro você vai trabalhar com 80% de assertibilidade, vamos trabalhar só com as notas e com o E-Social. Traz tudo isso para dentro, organiza, depois a gente vai avançando mais, não precisa ser tudo de uma vez só, porque esse também é um outro ponto que o produtor tem, né? Não, mas agora eu quero botar tudo certinho. Não precisa. Vamos devagar para que eu consiga ver o valor daqueles dados logo em seguida. Então, o momento em que eu começo, pelo menos, olhar uma DRE no final do ano, entendendo o que eu faturei, o que eu tive de despesas, o que eu gastei com diesel, o que eu gastei com fertilizante, o que eu gastei com... Isso já dá uma visão muito grande para depois a gente ir na granulometria indo cada vez mais, vamos dizer assim, específico, né? Então, qual a máquina, né? Exato, qual máquina, quanto que eu gastei, quanto que foi em cada uma das safras, enfim, aí a gente vai abrindo, mas o importante é começar com o básico, um pouco automatizado, depois a gente vai avançando e hoje há ferramentas que possibilitam o produtor fazer isso. Então, é importante também a gente tirar esse medo, né, dizer que não, dá para ser tranquilo, o mínimo de conhecimento no computador que tenha, o filho, a esposa, enfim, o próprio produtor já consegue fazer uma gestão financeira muito interessante e isso passado por contador já diminui drasticamente a chance de problemas aí no futuro. E, obviamente, estando organizado, a reforma tributária acaba sendo uma consequência muito mais tranquila para ele passar pela frente, né? Então, esse cuidado é importante e não é mais um bicho de sete cabeças, as coisas podem ser feitas. E tem treinamentos como esse para qualificar as pessoas para poderem trabalhar e entender como que funciona todo o processo. Porque tem nuances, né, do agro que precisam tomar cuidado, né, e que dentro desse curso a gente aborda cada um desses pontos, né? Então, dá para profissionalizar bem essa parte que a gente está fazendo.
A gente está começando pelo básico mesmo. Eu acho que é isso que é interessante. Trazer vocês dois aqui é o primeiro passo para essa série que a gente está trazendo aqui no Apro 360 também, porque a gente vai trazer mais vertentes desse tema, como que essa reforma vai impactar aí para os produtores. Mas é isso. O que vocês trouxeram aqui é o planejamento. Então, a gente começou informando certo, né? E é legal, e eu quero reforçar uma mensagem aqui para os produtores. Porque muitos produtores falam, não, mas se não for controlar por talhão, por máquina, por isso, eu não quero. Sabe assim, muitas vezes ele não sabe nem quanto que deu de lucro a safra. Ele sabe quantas sacas ele produziu no total, alguma coisa assim, mas a rentabilidade ele não sabe. E fala, não, se não for me apresentar a lucratividade por talhão, por variedade de semente, por não sei o que, eu não quero fazer o controle porque não me interessa. Não é bem assim. A gente precisa, né, como a gente falou, é uma escada, para chegar no degrau de cima eu tenho que passar pelos degraus de baixo. E eu vejo isso como um grande limitador, ou alguns produtores se frustram no sentido de não querer fazer a jornada. É uma jornada, é passo a passo para você chegar no final. Então, o meu alerta para os produtores comece a caminhar o quanto antes, que daqui a pouco você vai estar correndo e depois mais rápido e assim vai indo. E quanto antes você começar e quanto mais rápido você chegar nos degraus de cima, mais rápido você vai se beneficiar dos ganhos que a organização financeira proporciona para nós produtores. Você vai começar a ter melhores lucros e assim vai indo. Então, produtores, por favor, comecem a caminhar. Gente, muito obrigada. Obrigada, Adolfo. Obrigada, Ângelo, pelas informações. De fato, esse é o início de uma série. Vamos trazer outros entrevistados aqui, mas o mais importante a ProSoja Mato Grosso tem uma comissão de política agrícola. Então, qualquer informação que você, produtor que está nos assistindo, tiver, entre em contato com a gente, entre em contato com os nossos colaboradores, porque a gente vai tirar todas as dúvidas. Conversando com a Rose Clark, que é a nossa gerente aqui da comissão, ela falou, Fer, a gente está preparando uma cartilha, a gente está preparando um passo a passo do que precisa ser feito. Então, a gente está começando. Agradeço a presença de vocês dois por trazer essas informações para a gente e digo que o podcast, a ProSoja está sempre de portas abertas para trazer o que vier mais para agregar, para que tudo isso, esse processo aí da reforma tributária até chegar, né, ali no ponto de impacto, seja feito com o máximo de planejamento e precisão para os nossos produtores serem menos impactados aí. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos. E, produtor, se você quiser começar a sua jornada, entre em contato com o canal do Produtor da ProSoja. O pessoal já tem um material lá para te ajudar agora, hoje. Comece a sua jornada. Isso mesmo. Obrigada, viu, gente? Obrigado. A gente fica por aqui e até um próximo especial Apro 360 sobre reforma tributária. Tchau! Apro 360, um giro entre o agro, a cidade e o futuro.